Fala Nação Coral, nesta segunda-feira tem novidades sobre a SAF do Santa Cruz. O presidente Bruno Rodrigues emitiu um comunicado, todo mundo já sabe, todo mundo já vem acompanhando ao longo dos últimos dias, das últimas 24 horas. Porém, o conteúdo dessa entrevista coletiva, vamos antecipar alguns pontos aqui. Ele vai anunciar o cronograma da SAF, o rito da SAF, o contrato ainda está sendo preparado. O contrato não está pronto. O contrato não chegou na mão do conselho. E eu vou contar mais detalhes daqui a pouquinho. Eu só vou pedir a você para se inscrever aqui no nosso canal, ativar os sininhos para as notificações e ficar por dentro do que acontece nas nossas redes sociais no @multiplaype. E aí, sempre que tiver novidade do Santa Cruz, você vai ficar ligado aqui nas nossas plataformas do Multiplaype. Vamos lá. Já sabemos que o contrato não está pronto. Já sabemos também que o presidente Bruno Rodrigues vai anunciar o rito, o cronograma da SAF. Que cronograma é esse? Ele vai dizer quando vai entregar, pelo menos essa é a expectativa, esse contrato ao Conselho Deliberativo. O Conselho ainda não recebeu esse contrato. A partir do momento que esse contrato chega na mão do Conselho Deliberativo, o Conselho vai analisar com a comissão, com o presidente Victor Tavares Pessoa de Mello, e vai marcar uma assembleia com os conselheiros. E aí ele vai ter praticamente 45 dias para fazer isso, a partir da data que ele recebe o documento, tá? O Conselho, quando realizar essa assembleia, que todos tiverem analisado o contrato da SAF, a proposta vinculante foi assinada, a due diligence já está na fase final, né, de comprovação de documentos, lastro financeiro, se os investidores têm ou não têm dinheiro para bancar esse R$1 bilhão nos próximos 15 anos. O Santa Cruz também apresentou seu demonstrativo financeiro, inclusive os números do balanço que não foram apresentados, a gente fala já já. Então, essa fase já está no processo final. Ao mesmo tempo, já está correndo a formalização do contrato entre a Cobra Coral Participações S.A., que é a empresa que vai gerir a Sociedade Anônima do Santa Cruz, como também a documentação do Santa Cruz. Pois bem, a partir do momento que o Conselho analisa todo esse documento e aprecia, vai ter 8 dias corridos para montar a AGE, que é a Assembleia Geral Extraordinária de Sócio. Eu já sei que já tive a informação de que na pauta da AGE somente vai ser tratada na cédula eleitoral lá, chamando eleitoral, mas não é uma votação, né? Mas na cédula, para o torcedor entender, na cédula eleitoral, vamos dizer assim, só vai ter o item SAF. Não terá nenhum outro ponto, ao contrário do que foi aquela AGE do presidente Antônio Luiz Neto. Vocês lembram, né? Botava em letras garrafais: você quer que o Santa Cruz seja SAF? Aí botou mais uma pergunta lá, em letras garrafais. Mas as letras miudinhas, aquelas de letra de bula de remédio de farmácia, aquelas letrinhas ali davam plenos poderes ao presidente executivo a tocar a SAF passando direto, sem passar pelo conselho, sem passar por AGE. Ele seria o dono de tudo, vamos dizer assim, naquela época do Antônio Luiz Neto. Por que eu estou falando isso? Porque o presidente atual do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, ele pretende dar uma interpretada diferente nessa questão do estatuto. E ele, como tem o total poder, que já foi dado a ele por conta da AGE realizada pelo Antônio Luiz Neto, naquela época, né, ele vai poder modificar um pouco essa questão do estatuto. Vamos lá. Hoje, o presidente Bruno Rodrigues tem a total responsabilidade e o pleno poder de tocar a SAF do Santa Cruz, sem passar pelo conselho, sem passar por um AGE. Tá no estatuto. Foi o sócio que votou, tá? E votou, como eu disse, naquela cédula que tinha as letrinhas miudinhas e o torcedor passou sem ler aquilo ali. Só que o presidente Bruno Rodrigues tem um entendimento que esse processo de SAF vai mudar a história do clube. E ele não quer ter a responsabilidade sozinho. Por isso,
ele vai passar também por uma apreciação do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo não vai vetar a SAF. Em hipótese alguma, o Conselho Deliberativo, se tiver, vamos lá, 10% dos conselheiros contra, a SAF vai continuar do mesmo jeito, seu rito normal. Se tiver 50% dos conselheiros forem contra, não importa. O Conselho do Santa Cruz, ele não vai vetar a SAF. Ele não vai poder dizer não e para ali. Não. O que ele pode fazer é recomendar. Os conselheiros analisam, a maioria, logicamente, vai para uma ata e chega lá e diz, olha, sócio torcedor coral, nós recomendamos que você não vote a SAF. Mas aí vem uma coisa de bastidor. Os conselheiros do Santa vão querer bater de frente com a torcida? Sabendo que o Santa já recebeu o aporte financeiro da SAF? E se essa SAF, por um acaso do destino, desse para trás? Como é que o Santa ia devolver esse dinheiro todinho que a Cobra Coral Participações S.A. já investiu? Leia-se Márcio Cadá, Vinícius Diniz e os outros 3 empresários que a gente nem cita aqui, porque eles não gostam de aparecer. Como é que seria? Então, mesmo que haja, e eu não acredito que haja, irregularidades, o Conselho vai recomendar o sim, e aí quando chegar na AGE, a cédula só vai ter um item na pauta, que é justamente a aprovação ou não da SAF, e aí vai passar de lavada, porque o que o torcedor mais quer ver é o Santa Cruz se transformando em SAF. E aí tem uma informação que é interessante, que eu acho que não tinha sido citado por aqui. Eu fui em busca de informações sobre quem ajudou o Santa Cruz juridicamente na elaboração deste contrato, tá? O presidente não esconde de ninguém que o Santa contratou o escritório de advocacia para que tenha essa consultoria na formulação do contrato da SAF do Santa Cruz. E a SAF vai envolver o patrimônio sim, Arruda e CT. O CT, os caras já descartaram, já disseram que não presta e vão construir outro, ou vão alugar outro, enfim, isso vai ser decidido assim que a SAF for homologada. Mas aí eu fui em busca de informações, fui dar uma apurada em relação aos escritórios de advocacia do Santa Cruz. E, pois bem, eu tive a informação de que o Santa Cruz contratou escritórios ligados a 2 juristas que participaram ativamente da elaboração da lei da SAF. Eles estudaram a lei, estudaram a SAF pelo mundo afora e ajudaram a criação da lei. Foram juristas que elaboraram os pontos da lei da SAF, que foi aprovada no Senado pelo senador Rodrigo Pacheco. Mas os juristas em questão são Rodrigo Monteiro de Castro e José Francisco Mansur, eles que contribuíram ativamente na elaboração do texto final do projeto de lei que se tornou a Lei da SAF. Então, o Santa contratou escritórios de advocacias ligados a estes juristas e buscou essa consultoria, essas informações sobre a Lei da Sociedade Anônima do Futebol e para elaborar também o documento de SAF. É mais um indício, na minha visão, que este projeto tende a funcionar, tende a fluir de forma natural e limpa, diferente da SAF do Náutico, que tinha muitas brechas e os investidores prometeram muito e não fizeram absolutamente nada, nem responderam as perguntas do Conselho Deliberativo. Esse é o ponto principal e é o ponto-chave da SAF, que vai andar. A partir de segunda-feira, 3 horas da tarde, nós vamos transmitir aqui ao vivo, tá, galera? Vamos transmitir aqui no nosso multiplayer, a partir das 3 da tarde, essa entrevista coletiva do presidente Bruno Rodrigues, que vai falar também sobre o balanço financeiro 2024. O presidente não entregou o balanço financeiro ainda. O balanço está atrasado. A CBF, inclusive, costuma punir os presidentes que não entregam o presidente e o clube, né, consequentemente, o balanço financeiro do ano anterior até o dia 30 de abril do ano vigente, ou seja, o Santa era para ter apresentado e entregue desde o dia 30 de abril, e assim não fez. Mas o presidente vai falar sobre isso também. Outro detalhe, o balanço não chegou no Conselho.
Pelo menos a informação que eu tenho é de que os conselheiros não receberam o balanço financeiro do clube ainda. Mas é outro documento que também está passando por uma auditoria particular, né, auditoria externa, e deve vir de forma detalhada. Em 2023, no balanço de 2023, apresentado em 2024, pelo próprio Bruno Rodrigues, mas a gestão não foi totalmente dele, o Santa já chegava a um passivo de 319 milhões de reais. Era a dívida do Santa Cruz, dívida essa que vai cair no colo da SAF para a SAF pagar, tá? Os investidores é quem vão tocar essa dívida, que vai ser, logicamente, diluída nesse plano de recuperação judicial. É bom lembrar que o Santa passa por um RJ, e isso, a SAF, quando for homologada, assinada, devidamente aprovada pelos sócios, é que os investidores vão cuidar dessa dívida do Santa Cruz, que inclusive o próprio Mascadá, que hoje está meio sumido, meio calado, tanto ele, o Vinícius já não falava nada, né? O Vinícius Diniz. Os outros três a gente nem cita os nomes, porque eles não gostam de aparecer. Mas o Mascadá, que é ativo nas redes sociais, conversava todas as manhãs com o torcedor coral, dava declarações, anda um pouco calado nesse aspecto, né? Principalmente quando foi cobrado na questão do lastro. Porém, ele já tinha dito em entrevista aqui mesmo no canal que já tinha uma equipe cuidando dessa questão da recuperação judicial. Então, a partir do momento que a SAF for homologada, a SAF vai cuidar de reunir os credores do Santa Cruz e negociar essa dívida, né? Vai ter o ágio aí, aquela questão do desconto. O Sport, por exemplo, conseguiu 80% de desconto de redução em algumas dívidas, né? Em alguns débitos. Então, o Santa vai também tratar dessa forma. Mas o balanço não chegou no Conselho. O contrato da SAF também não chegou no Conselho. E na segunda-feira a gente tem detalhes ao vivo aqui no nosso canal Multiplay. Torcedor Coral, eu peço encarecidamente mais uma vez que você se inscreva aqui no canal. Vocês estão acompanhando nossa programação, nossos vídeos, mas é interessante também dar um like, se inscrever aqui no nosso canal, ativar os sininhos aqui para as notificações, porque sempre que tiver novidade do Santa, você já vai saber em primeira mão, tá certo? Notícia apurada, notícia detalhada, você tem sempre aqui no nosso Multiplay PR. Até a próxima, galera!